pensando na ideia de um guarda-roupa por um segundo. Tipo, normalmente a expectativa é puramente prática, né? Ah, com certeza. É um móvel com uma função bem óbvia. Exato. A gente abre a porta, afastam os casacos pesados, sente aquele cheiro bem característico de naftalina e pega o que precisa. É um espaço finito seguro. Um fundo de madeira sólido. É o utilitarismo na sua forma mais básica, assim, serve para guardar coisas e só. Pois é, mas a nossa proposta no mergulho de hoje é ir bem além desse fundo de madeira. Porque nas fontes que a gente reuniu para nossa análise de hoje, esse espaço seguro, ele simplesmente deixa de existir. O chão literal some sobre os pés. Sim, e só para contextualizar, a gente está falando de uma pilha de fontes que inclui ensaios de crítica literária, artigos de psicologia comportamental sobre desenvolvimento de personagens e, lógico, os textos originais. Imagina só a sensação da travessia. Deve ser, no mínimo, perturbadora. Demais. O contato macio dos casacos de pele começa a pinicar, o tecido vai se transformando em galhos ásperos, o chão de madeira de repente vira uma neve fria e úmida que esfarela sobre os sapatos. E no meio de uma floresta escura, do nada, surge um lampião aceso. É surreal. O mundo ordinário fica completamente para trás. Nossa, total. E eu, como uma leitora super curiosa, acho fascinante como isso é descrito. Essa transição física descreve perfeitamente o que na literatura a gente chama de travessia do limiar. E é exatamente esse o foco da nossa imersão de hoje. Nossa missão aqui é decifrar essas primeiras interações incrivelmente contrastantes entre o mundo humano e a terra mágica de Nárnia. Mais especificamente, como os encontros da Lúcia e do Edmundo com os habitantes locais funcionam, né? Isso. E vamos deixar bem claro. Quem acha que a gente está lidando apenas com um conto de fadas sobre animais falantes vai se surpreender bastante. Com certeza. O que as fontes revelam é que esses encontros, especialmente com os certúmenos e a feiticeira branca, são, na verdade, espelhos morais implacáveis. Implacáveis. Eles expõem dilemas éticos profundos, táticas de manipulação e, principalmente, as falhas de caráter de cada um. E tem um consenso muito interessante entre os ensaios literários que a gente analisou. A magia nesse universo, ela não transforma as pessoas em algo que elas não são. Exato. Ela atua como um catalisador. Isso, ela acelera as revelações, sabe? Coloca uma lente de aumento gigantesca nas escolhas morais em situações extremas, especialmente sob a sombra de um regime totalitário. E é por isso que começar pela Lúcia é tão importante. A primeira entrada. O que me fascina na entrada dela é a curiosidade genuína. Ela deixa a porta do guarda-roupa aberta porque, convenhamos, trancar-se em um armário é uma péssima ideia. Uma regra básica de sobrevivência infantil. Sim, e isso já mostra como ela tem o pé no chão, mas ela avança. E, sob a luz daquele lampião meio bizarro no meio do bosque, surge o primeiro habitante. E a imagem é simplesmente absurda. É um fauno, né? Metade homem, metade bode. Sim, mas, não é um fauno selvagem tocando flauta solto na natureza. Ele tá carregando um guarda-chuva branco, coberto de neve e vários pacotes de papel pardo. Como se estivesse fazendo compras de Natal. Literalmente isso. A sensação é de que ele acabou de sair de um shopping e tá voltando para casa. E ele toma um susto tão grande ao ver uma humana ali que deixa os pacotes caírem no chão. E a reação dele logo depois é fascinante se a gente olhar pela lente da sociologia política, que é abordada nas nossas fontes. Nossa, sim. Porque ele faz um convite super caloroso para um chá, né? Exatamente. Oferece torradas, sardinhas, bolo, promete uma lareira acesa na caverna super aconchegante dele. É uma demonstração perfeita de hospitalidade britânica no meio de um ermo gelado. Só que aí, eu como apresentadora, lendo isso, paro e penso, por que todo esse trabalho? É aí que a coisa muda de figura. Pois é. Se a gente for analisar a situação friamente, há um contraste muito perturbador entre a lareira quentinha e a real intenção daquele encontro. A caverna é impecável, sabe? Tem livros na estante, o chá é maravilhoso, ele até toca uma flauta mágica. Mas lendo os artigos sobre o comportamento dos ciortúminos, fica claro que existe uma tensão colossal acontecendo ali, bem debaixo da superfície. O buraco é muito mais embaixo. Demais. O chá acolhedor
para todos os efeitos, uma tática de sequestro tático. Perfeito. O ambiente não é um paraíso de inverno aleatório. É um mundo sob ocupação severa. O próprio Tamnos deixa escapar a famosa frase de que em Nárnia é sempre inverno e nunca Natal. É uma ditadura climática. A feiticeira branca impôs isso. E o chá com torradas, no fim das contas, é só a isca. Exato. O Sr. Tamnos, com toda a sua gentileza e educação refinada, atua ali como um informante, um agente secreto de um regime opressor. É pesado pensar nisso. Muito pesado. As ordens da feiticeira branca são explícitas e brutais. Qualquer humano, seja filho de Adão ou filha de Eva, que for avistado no bosque, deve ser atraído e entregue a ela imediatamente. Então ele convida a Lúcia esperando que ela adormeça com a música da flauta para poder entregar a menina. Isso. Mas a ilusão dessa hospitalidade toda se estilhaça de um jeito muito doloroso logo em seguida. Nossa, essa parte é de cortar o coração. A Lúcia percebe que precisa ir embora porque tá tarde e, do nada, o Fauno simplesmente desaba. Ele entra em pânico. Total. Os olhos dele se enchem de lágrimas e ele confessa, soluçando mesmo, que é um ladrão de crianças a serviço da feiticeira. E o que me chamou muito a atenção nos ensaios que a gente leu é que ele não é retratado como um supervilão maquiavélico. De jeito nenhum. Ele é retratado como um burocrata aterrorizado. Isso. Lembra muitos relatos reais de cidadãos comuns sobre regimes totalitários do século XX. É como um delator que está preso no sistema. Analogia perfeita. A literatura, frequentemente explora essa banalidade do mal, sabe? Onde o mal não é cometido por monstros babando de raiva, mas por pessoas normais que carregam pacotes de papel pardo e apenas dizem que estão seguindo ordens. É assustador porque é real e as consequências da desobediência nesse mundo mágico são aterradoras. Muito. Se a feiticeira descobrir a traição, o Fauno corre o risco de ter os chifres cerrados, os cascos transformados em cascos de cavalo normal, ou a punição máxima. Que é virar pedra. Exato, virar pedra. O que os artigos descrevem de forma bem vívida, né? O pátio da feiticeira é literalmente um museu de prisioneiros petrificados. É a supressão total da liberdade ali, congelada no tempo. Então, o Tamnos arrisca não só o emprego dele, ou o modo de vida dele, mas a própria existência para salvar a Lúcia. O que eu quero entender, e que acho que muita gente se pergunta, é o que destrava isso nele. É uma ótima pergunta. Porque, assim, a empatia vence o instinto de autopreservação naquele exato momento, e isso é raro. Há uma análise psicológica brilhante sobre isso em uma das nossas fontes. A resposta está na natureza da inocência da Lúcia. O Fauno diz com todas as letras que não sabia como eram os humanos até conhecê-la. Ou seja, a propaganda do governo dizia uma coisa, a realidade era outra. Justamente. O contato direto com a humanidade genuína desfaz a propaganda do regime na hora. Ele olha para o retrato do pai dele na lareira e toma consciência da degradação ética que ele mesmo sofreu. O regime dizia que humanos eram uma ameaça terrível. Lúcia prova o contrário, apenas sendo ela mesma, gentil e pura. Mas isso me leva a uma questão que as fontes levantam e que a gente precisa discutir. Por que a feiticeira branca, que tem poderes mágicos absolutos, um exército de lobos e a capacidade de controlar o clima inteiro de um continente, tem uma obsessão tão paranoica em capturar humanos? É o medo de perder o poder, né? Qual é a grande ameaça de uma criança com um casaco grande demais? É o terror absoluto da profecia. Ah, as profecias sempre complicando a vida dos tiranos. Sim. E tiranos, independentemente de onde existam, sejam na ficção ou na história, eles odeiam profecias ou verdades que escapam ao controle deles. A tradição de Nárnia envolve o castelo de Cair Paravel e seus 4 tronos vazios. Que estão lá esperando. Isso. A profecia decreta que quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva ocuparem esses tronos, será o fim do reinado e da própria vida da feiticeira. Então, a mera existência de um humano já deslegitima o poder dela. Faz todo sentido, o poder dela é construído sobre uma fraude, no fim das contas. E isso, cria a ponte perfeita para o contraste chocante que a gente vê a seguir na história. A entrada do Edmundo.
Sim, se a Lúcia entra por curiosidade e encontra uma situação que desperta o melhor no Sr. Tumnus, a entrada do Edmundo no guarda-roupa é motivada por algo totalmente diferente. E os ensaios são unânimes em apontar que a intenção de quem entra molda o encontro. Sem dúvida, a dinâmica de intenção e consequência é praticamente o motor dessa narrativa inteira. Edmundo não entra buscando maravilhas, né? Ele entra motivado por pura mesquinhez. Ele quer perseguir a irmã pra zombar dela, pra humilhar a garota. Ele já entra com uma energia muito negativa. E o que o Bosque Nevado entrega para ele não é um fauno simpático com um guarda-chuva. Passa longe disso. Ele se depara logo de cara com um trenó imponente, puxado por renas brancas gigantes. E no trenó tem uma mulher formidável, pálida, com coroa e varinha. A própria feiticeira branca em pessoa. E a primeira reação dela, ao ver que ele é humano, é de uma fúria homicida. Ela quase congela o menino ali mesmo, sem pensar duas vezes. Mas aí é que a gente precisa observar como as fontes descrevem a virada tática dela nesse momento. É, sinceramente, uma aula magistral de manipulação psicológica. É assustador como ela muda rápido. Muito. Assim que ela questiona o Edmundo e descobre que ele tem um irmão e duas irmãs, fechando exatamente a matemática do número 4 da profecia, a fúria dela desaparece na hora. A rainha carrasca dá lugar a uma figura sedutora, né? Quase maternal. Exato. Ela convida o garoto para o trenó, cobre ele com o próprio manto e oferece uma bebida quente. É uma abordagem de acolhimento tático. É uma mudança tão repentina que deveria acender todos os alertas vermelhos na cabeça de qualquer um. Mas ela usa uma arma que é discutida exaustivamente nas análises comportamentais que lemos, o famoso manjar turco. O doce enfeitiçado. Isso. Ela pinga uma gota mágica na neve e surge uma caixa desse doce que é descrito como o melhor do mundo, sabe? Mas o ponto crucial que os textos originais deixam muito claro é que o doce é mágico no pior sentido possível, não é só açúcar. Ele opera como um narcótico pesado. A análise sobre o manjar turco nas fontes apontam que ele cria uma dependência insaciável e instantânea. Quem come aquilo perde a capacidade de pensar em qualquer outra coisa. E, se bobear, pode comer até a morte. Nossa, é impossível não traçar um paralelo com os nossos próprios ciclos de vício modernos. Tipo, pense em loops de dopamina, como ficar rolando um feed de rede social infinitamente. É a mesma mecânica de recompensa, né? Total. A satisfação plena nunca chega. Apenas aquela urgência devastadora de consumir mais um pouco. O doce aquece o corpo do Edmundo fisicamente, mas atrofia completamente a bússola moral dele. Ele fica tão focado na caixa que responde a todas as perguntas estratégicas da feiticeira de boca cheia, sem nem pensar. E a substância serve a um duplo propósito aí. Além de extrair informações, ela isola o indivíduo. E é nesse estado de extrema vulnerabilidade e vício que a feiticeira introduz a promessa de poder. A cartada final dela. Exato. Ela percebe rapidamente com quem está lidando e o tenta com a coroa. Ela promete torná-lo príncipe e um dia rei absoluto de Nárnia. Mas com um detalhe perverso, que é o que mais atrai ele. Ele estaria acima do irmão mais velho, o Pedro. Eu tenho que bater nessa tecla, porque a análise de perfil psicológico do Edmundo que lemos é simplesmente fascinante. É um prato cheio para a psicologia. Muito. Fica a pergunta que o ensaio levanta. Será que ele é apenas um garoto guloso, caindo num truque barato de doces? Ou a feiticeira tem uma inteligência emocional afiada o suficiente para ler e explorar as falhas de caráter que ele já trouxe lá do mundo real? As fontes, sem sombra de dúvida, pendem fortemente para a segunda opção. A manipulação da feiticeira é cirúrgica. Vale resgatar as origens dela, inclusive. Ah, sim, o background dela. Documentos literários posteriores do universo revelam que ela não tem uma gota de sangue humano. Ela descende de Lilith e de gigantes. Sendo uma usurpadora, ela finge ser humana para manter a farsa de que tem direito ao trono. E quando ela olha para o Edmundo, ela não vê só um humano aleatório que cumpre a profecia. O que ela vê, então? Ela vê ressentimento puro. Ela fareja isso. O famoso complexo de inferioridade. Precisamente. O Edmundo vive à sombra do Pedro, ressentido,
Quando ela diz, eu adoraria criar um menino para ser rei, ela está inflando um ego que se sentia negligenciado há anos. Ela transforma a ganância e a vaidade do garoto nas correntes que vão prender ele a ela. E ela planta a ideia de que os irmãos são apenas cortesãos, ou seja, seres inferiores a ele. E a condição para esse poder todo é uma só. Ele tem que trazer os outros 3 para o castelo dela. Ela ainda tem a audácia de dizer para ele manter o encontro em segredo. Verdade. Ela disfarça a traição como se fosse uma surpresa maravilhosa para os irmãos. A semente do isolamento e da mentira é plantada ali mesmo, na neve. E a gente vê o estrago que isso causa assim que eles pisam de volta no mundo real. Porque o retorno pelo guarda-roupa é o teste prático de tudo que aconteceu no bosque, né? É onde o mundo mágico e as consequências reais colidem com força. E a colisão é brutal, eu diria. Logo após se separar da feiticeira, o Edmundo encontra a Lúcia, que também estava lá em Nárnia. Ela tá radiante, eufórica por encontrar ele lá, achando que ele finalmente vai acreditar nela. E ela entrega o jogo todo para ele. Sim, ela conta com todas as letras que a mulher de Trenó é a terrível feiticeira branca, a tirana que transforma inocentes em pedra. O Edmundo ouve o currículo macabro da sua, nova melhor amiga. E ele sabe que ela tá falando a verdade, no fundo. Exato, ele sente um incômodo profundo na hora. Mas quando eles saem do armário e encontram os irmãos mais velhos, o Pedro e a Susana, a coisa toda desmorona. É um dos trechos mais desconfortáveis da literatura de fantasia que eu já li. Porque a reação dele vai contra qualquer senso básico de fraternidade ou lealdade familiar. Totalmente. A Lúcia confia nele. Ela vira para os irmãos mais velhos e diz, olha, o Edmundo também foi. Ele viu que é verdade. Conta para eles, Edmundo. E ele, com uma mesquinhez assustadora, mente deliberadamente. Ele joga a irmã aos leões. Ele diz aos irmãos que ele e a Lúcia estavam apenas brincando de faz de conta. Ele escolhe humilhar a irmã mais nova, deixando ela passar por mentirosa ou até por alguém que perdeu completamente o juízo, só para não admitir que ela estava certa o tempo todo e para proteger o próprio ego. E o que as análises psicológicas das nossas fontes explicam muito bem aqui é o fenômeno da dissonância cognitiva que entra aliado ao viés de confirmação. Como assim? O Edmundo recebe informações claríssimas que contradizem a visão de mundo que ele deseja que seja verdade. A realidade inescapável é que a rainha é uma assassina sádica, mas a fantasia que ele prefere abraçar é que a rainha é super boa, bondosa e vai torná-lo muito superior ao irmão. Então é o viés de confirmação no seu pior nível. Exatamente. Ele escolhe ativamente descartar os avisos, tratando tudo como mentira, para proteger a recompensa prometida, o manjar turco e o trono. Ele literalmente tenta reescrever a realidade na própria cabeça, né? Mais tarde na história, quando os 4 irmãos finalmente retornam a Nárnia juntos e vão buscar abrigo na Casa dos Castores, o nível de auto-engano do Edmundo atinge proporções assustadoras. A Casa dos Castores é o ponto de virada moral dele. Sim, porque lá os castores revelam a verdadeira natureza nefasta da feiticeira, dão todos os detalhes e mencionam que Aslan, o verdadeiro rei, está a caminho. E a reação do Edmundo não é de alívio, é de repulsa a tudo que é bom. Ele só consegue pensar na sua vingança imaginária contra os irmãos. A narrativa nos convida a observar que a corrupção do caráter, na verdade, não acontece da noite para o dia com um único e gigantesco ato maligno. Não mesmo. Ela é uma construção diária feita de pequenas justificativas. O Edmundo sente aquela atmosfera de esperança gigantesca na Casa dos Castores, mas escolhe, de forma consciente, interpretar aquilo como uma ameaça ao seu plano pessoal de grandeza. E isso culmina no ápice da traição de fato. Sem nem pegar um casaco adequado, no meio da noite e de uma tempestade de neve medonha, ele escapole de fininho. O garoto prefere andar no escuro e no frio mortal para entregar a localização da própria família. Ele entrega o plano inteiro sobre a chegada de Aslan diretamente nas mãos da tirana. Ele marcha para o castelo, sabendo que ela odeia humanos, mas focado apenas no seu vício e na sua vaidade ferida. Como ele consegue convencer a si mesmo de que está fazendo a coisa certa, porque isso me deixa perplexa. Uma das passagens dos textos originais foca exatamente no que ele pensa enquanto caminha na neve. Os ensaios dão muita atenção a isso. Ele cria um monólogo interno gigantesco para aplacar a própria consciência. Ah,
racionalização. Isso. Ele diz a si mesmo que os inimigos da rainha estão mentindo sobre ela, que aquela história de transformar pessoas em pedra deve ser exagero, ou que eles mereciam. Ele racionaliza a maldade para que ela caiba dentro da sua ambição egoísta, sem que ele se sinta o vilão da própria história. Nossa, se a gente colocar essas duas jornadas, a da Lúcia e a do Edmundo, lado a lado, o contraste ético é devastador. As fontes nos mostram uma garota super inocente que, através de pura empatia, inspira uma criatura coagida a cometer um ato de bravura praticamente suicida para salvá-la. E do outro lado, a gente tem um garoto arrogante que se torna voluntariamente a ferramenta perfeita para a opressão. A magia de Nárnia não mudou quem eles eram no fundo. Ela funcionou como uma substância química em uma sala de revelação, fotográfica, né? Exato. Ela apenas deixou nítido o caráter moral que já estava ali, invisível, a olho nu, lá no mundo cotidiano de onde eles vieram. A virtude da Lúcia aquece o coração no meio do gelo, enquanto o egoísmo do Edmundo encontra naquele inverno eterno o ecossistema ideal para florescer e crescer. Lições das fontes que analisamos hoje, o guarda-roupa definitivamente não é uma simples porta mágica de madeira que transporta crianças para um parque de diversões com neve. Ele é um tribunal de caráter rigoroso. Um teste moral constante. Sim, a travessia testa a essência de quem passa por ali, espremendo os indivíduos entre a bravura sacrificial e a manipulação letal. A mágica só acelera tudo. Sabe, o ambiente inteiro de Nárnia tem um peso metafórico imenso nessa análise. E isso me leva a uma reflexão final que estava delineada nas notas sociológicas que a gente consultou sobre o estado permanente de Nárnia sobre a feiticeira. Ah, por favor, elabora isso. Nós discutimos o feitiço do inverno eterno até agora como um mero detalhe climático, certo? Um cenário bonito, porém frio. Mas se a Terra de Nárnia vive presa num estado onde tudo é frio, escasso e perigoso, a gente precisa se perguntar uma coisa mais profunda. O que seria? Até que ponto esse clima gélido não é primariamente uma arma psicológica desenhada especificamente para destruir o tecido social de Nárnia? Caramba! Pensa comigo, em um mundo de privação extrema e constante, a desconfiança, o isolamento e a delação se tornam um padrão básico de sobrevivência. A neve gélida obriga as pessoas a fecharem suas portas, a ficarem em casa e a não confiarem em ninguém que cruza o caminho delas. Faz todo sentido. Nossa, o frio isola. Cria a paranoia de que os recursos são escassos, de que o vizinho pode te trair por um pedaço de pão ou simplesmente por segurança para não virar estátua. A neve atua como uma barreira física e mental enorme entre as criaturas. E sob essa ótica, a atitude do Sr. Tumnus lá no começo ganha uma proporção ainda maior. Verdade. Quebrar esse gelo milenar, oferecendo um simples chá quente, e, acima de tudo, escolher proteger a Lúcia, contrariando a lei suprema do isolamento do regime, não é apenas um ato isolado de bondade moral. É uma subversão completa do sistema. Sim, diante da brutalidade de um regime projetado especificamente para fragmentar qualquer laço de solidariedade, a escolha daquele fauno choroso de ser hospitaleiro é de fato o maior ato de rebelião política que aquele bosque nevado testemunhou em 100 anos. Que pensamento fenomenal para encerrarmos a nossa discussão. O pequeno ato de decência como a mais poderosa das rebeliões políticas. Olha, explorar essas fontes nos prova de forma contundente que a gente está muito distante do escapismo infantil aqui. Com certeza é uma obra com camadas profundíssimas. É um confronto muito real com a nossa própria natureza, nossos vícios e nossa capacidade de escolher a empatia quando um mundo inteiro, clima inteiro, exige o egoísmo. E pensar que tudo isso foi desencadeado apenas porque alguém decidiu não ignorar a curiosidade e avançar pelo cheiro asfixiante de naftalina em direção ao desconhecido. Pois é. A grande pergunta que fica para cada pessoa que nos acompanhou nessa jornada literária e psicológica de hoje é uma só. Caso a gente encontrasse um limiar parecido, um espelho implacável, disfarçado de mobília, o que será que a gente encontraria do outro lado de nós mesmos? E com essa reflexão profunda para pensar, nós encerramos a nossa análise detalhada de hoje. Até a próxima exploração.